Chegamos a outubro, o que para você pode significar uma outra época do ano, já que podcast é uma mídia assíncrona e você pode ouvir quando você quiser. Mas esse episódio está sendo gravado no início de outubro, na verdade no final de setembro. E esse é o momento ideal para você pensar a respeito do planejamento de final de ano do seu podcast, as famosas férias de fim de ano. Eu sou Domenica Mendes, esse é o Estúdio 31, podcast oficial da iniciativa O Podcast Delas, uma iniciativa criada para projetar novas mulheres no mundo do podcast, para valorizar nossas vozes, nossas mensagens, nossa existência, nossos trabalhos, tudo aquilo que nos compõe enquanto comunicadoras, jornalistas ou tudo aquilo que você quiser ser. Esse projeto é um projeto independente, criado por mim e pelo Sr. Basso, mas mantido pela coletividade, com ações como a campanha anual O Podcast Delas, além das ferramentas disponibilizadas no site opodcastdelas.com.br, entre elas o primeiro e único banco de podcasters ou cadastro de podcasters que a gente tem aqui no Brasil, que já contém cadastro de mais de 100 pessoas que se identificam como mulheres ou pessoas não binárias e que topam participar de podcast, que acreditam nessa mídia, que tem muito o que dizer. Ao acessar o nosso site, você pode ter acesso também gratuito a essa ferramenta e, através de filtros, ter uma maior facilidade para encontrar mulheres para participar do seu projeto, de uma gravação espontânea, enfim. Utilize a ferramenta como você achar melhor, sempre com muita consciência, diversão e comprometimento. Lembrando também que se você se identifica como mulher ou pessoa não binária e quiser enviar o seu perfil pra gente, no site também é super fácil preencher, fica lá num Docs, porque essa ferramenta é uma ferramenta ainda manual, não temos recursos para torná-la uma rede social, quem sabe um dia, mas você pode criar lá o seu perfil e ele será lançado na nossa plataforma e divulgado também para todos os inscritos, assim que nós recebermos as suas informações. Bem, é isso, gente. Chegou o último trimestre do ano. No caso, esse episódio está sendo gravado em 2023, mas todo ano a pergunta é a mesma. O que fazer com o meu podcast no final do ano? Compensa ou não compensa ter episódio? Paro no Natal, paro no Ano Novo, deixo agendado, não deixo? E não tem muito segredo, né? Você tem que organizar, você tem que fazer o planejamento do último trimestre do seu podcast. E sim, você já deve ter ouvido falar de que, no final do ano, as métricas, as estatísticas, a audiência cai. E não tem muito segredo, na verdade, todo mundo sabe, né? O quanto que é corrido o final do ano, Natal, Ano Novo, férias, fechamento de ano na empresa, no trabalho, na vida, enfim. A gente é sugado aí por toda essa correria de final de ano e é claro que isso também vai impactar nos seus projetos, afinal, além de estar todo mundo muito ocupado, tá todo mundo cansado, tá todo mundo festejando. E o podcast é uma ferramenta maravilhosa de comunicação, mas também às vezes é necessário a gente ter pausa. E aqui eu falo tanto enquanto ouvinte, quanto produtora, quanto editora, como podcaster. Eu sempre recomendo que, se o seu podcast for contínuo, anual, com periodicidade semanal, por exemplo, você tire férias sim, ao menos uma vez ao ano, porque você precisa descansar da produção do seu programa. E eu sei que não é possível você fazer isso se você quiser manter o seu programa sendo lançado toda semana, inclusive no final do ano. Para isso, você vai ter que organizar essas gravações, essas edições, esses agendamentos de publicação e também a divulgação nas redes sociais e demais grupos, newsletter, grupos do seu podcast, enfim, onde você encontra aí a sua comunidade de ouvintes, de forma que esse programa continue saindo, mas você não esteja ativamente trabalhando para ele, entende? Então, se você quer manter o seu podcast funcionando, rodando, sendo publicado no final do ano, mas você não quer produzi-lo durante esse período, você tem que deixar tudo pronto com uma certa antecedência. A minha recomendação para o final do ano é que você pare ali no final de novembro. E aí você vai me dizer, do final de novembro já tá aí. E eu vou te dizer, sim,
Por isso que envolve um planejamento. Você vai ver o que é possível fazer dentro desse tempo. Além disso, quando eu falo final de novembro, quem produz podcast sabe que eu tô falando, na verdade, até metade de dezembro, porque imprevistos vão acontecer. Vai ter atraso no seu cronograma, vai ter algum agendamento que não vai dar certo, vai ter algum problema no meio disso tudo, e é por isso que a gente tem que trabalhar sempre com um planejamento prévio, já prevendo um possível atraso. Claro que você vai trabalhar no seu cronograma como se esse atraso não pudesse acontecer. Mas se ele acontecer, você já sabe que tem um tempo extra ali para poder organizar tudo certinho. Não é obrigatório que você faça as publicações no período de festas de fim de ano ou mesmo no primeiro mês do ano, janeiro, fevereiro. Normalmente, muitos programas tiram férias mesmo de publicações nesse período. E a sua audiência está ciente disso, afinal de contas, o podcaster também precisa descansar, a podcaster, o editor, a editora. Tudo isso é maravilhoso, desde que você informa a sua audiência. Então não tem segredo, você vai falar, galera, vamos tirar férias aqui, a gente volta ali em 15 de janeiro, fevereiro, março, abril, ano que vem, enfim, você informa a sua audiência e eles vão com certeza abraçar a sua ideia. E aí você me pergunta, pô, se eu posso tirar férias, por que eu vou publicar? E aí eu vou te dizer que essa decisão é sua, como eu sempre falo aqui, porque depende do tipo de conteúdo que você faz, depende das ferramentas que você usa, depende do tanto de gente que está envolvida no projeto, mas também, acima de tudo, depende se a sua audiência vai precisar da sua companhia nas festas de fim de ano. Então, a gente não pode esquecer que talvez a pessoa que te ouve queira a sua companhia para o Natal, para o Ano Novo, para o início do ano. E dependendo do projeto, se for um projeto leve, divertido, aquele projeto que abraça a audiência, pode ser uma boa. Então, sem mais delongas, planeje o fim do ano aí com tranquilidade. Veja o que é possível. É possível, dentro das próximas semanas, você gravar um episódio por semana e já adiantar o cronograma de publicação, 2 episódios, 3 episódios, enfim. Tudo vai depender do que você está planejando, do que você pretende fazer. E eu aconselho que você não se esqueça de já colocar aí no seu planejamento, além da gravação, a organização também da edição, que tem que andar junto com as gravações e junto com os agendamentos de post, né, da própria publicação do programa, tem que sair também o agendamento de redes sociais. E aí a gente sabe que isso vai envolver a galera do design da capa do episódio, ou você mesma que estiver fazendo. O agendamento aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Blue Sky, TikTok, YouTube, enfim, já tem que andar tudo divididinho. Então, pensar no planejamento é você voltar lá para a ideia da pré-produção e organizar esse calendário. E é claro, né, nesse tempo de férias, não se esqueça também de respirar fundo e descansar. Esse tempo de pausa do processo criativo é muito importante para que você consiga se realinhar, se reconectar com o seu projeto, ter um pensamento mais livre, ver possibilidades e, é claro, incentivar a sua criatividade, além de outras habilidades aí que você vai precisar para manter o seu podcast sendo esse programa incrível que você já faz. Então, bora planejar, bora organizar, bora prever aí as nossas decisões, comunicar a nossa audiência e trabalhar em paz, sem estresse, sem perder a cabeça, tudo com muito respeito com todas as pessoas que estão envolvidas no processo, as pessoas que você paga para fazer a edição, a capa do seu episódio, o roteiro, os convidados, enfim, e também a sua audiência e você mesma que tá me ouvindo aqui agora, certo? Se esse programa foi útil para você, se te adiantou de alguma coisa, comunica para as pessoas que você ouve o Estúdio 31. É só compartilhar na sua rede social, dar 5 estrelinhas lá na sua plataforma favorita, lembrando que a gente tá nas principais plataformas e também na Amazon Music, uma excelente plataforma para você cadastrar aí o seu podcast para chegar a mais pessoas. Então é isso, muito obrigada, até o próximo episódio e bora fazer podcast!